a todas oficialmente. Então, a gente vai dar continuidade e falar sobre os temas, dois temas importantes. Você pode lidar a essa possibilidade, vamos falar sobre transferências, e depois a gente vai conversar um pouco sobre noções de psicomotricidade. Então, a gente vai terminar uma apostila hoje, que é a apostila Noções de Enfermagem. Depois, a gente vai começar a apostila Atividades Físicas e Recreativas, que é a nossa última apostila, o nosso último projeto, ok? Então, a gente faz o capítulo 19 da Noções de Enfermagem e faz o capítulo 1, talvez o capítulo 2, né, que são os capítulos iniciais do novo projeto Atividades Físicas e Recreativas, certo? Bom, toda vez que a gente fala de transferência, é importante que a gente entenda que, em algumas situações, o nosso paciente vai precisar ou pode precisar de auxílio, de ajuda, okay? E aí, nessas situações, cabem as transferências. As transferências são utilizadas por nós, cuidadores, exatamente nessas condições onde o meu paciente, onde o seu paciente não consegue sair de uma cadeira, por exemplo, uma cadeira de rodas, e ir para a cama, da cama para a cadeira, sei lá, da cadeira de rodas para a maca e por aí vai. Tá? Então, transferência é isso, é você sair de um ponto A e o paciente sai do ponto A e vai para o ponto B. Eu vou colocar algumas imagens aqui na tela. E aí, essa transferência, muitas vezes pode, e normalmente é, auxiliada por equipamentos. Você não necessariamente precisa realizar a transferência sozinho, não necessariamente, tá? Por quê? Porque às vezes o paciente pode ter dificuldades, então a gente consegue utilizar equipamentos, e são justamente esses equipamentos que eu vou mostrar para você agora, tá? A gente vai compartilhar minha tela com você, para você entender um pouco mais do que eu estou falando. Claro, gente, esses equipamentos aqui, assim como tantos outros, dependem de alguns pontos importantes, certo? Principalmente a questão financeira. Então, tem equipamentos, né? Todo e qualquer equipamento tem o seu preço. Isso significa que não necessariamente na casa que você vai trabalhar, você terá acesso a esse recurso. Você terá... Deixa eu desligar. Aí. Isso não significa necessariamente que lá na casa onde você vai trabalhar, que o pessoal terá à sua disposição esses equipamentos. Entretanto, é importante que você saiba que esses equipamentos existem e é importante que você saiba que eles facilitam a sua vida, ok? Bom, eu chamo de equipamentos de auxílio, tá? Você pode chamar como você preferir, mas a ideia é auxiliar o cuidador, facilitar a vida do cuidador e, principalmente, facilitar transferências. A ideia é justamente essa. Vamos à minha tela. Deixa eu só abrir a porta aqui um momentinho. Bom, vamos lá. Então, esses são alguns, tá? Existem outros equipamentos. Eu vou apenas colocar alguns aqui para vocês. Essa cadeira é chamada cadeira multiuso. Multiuso transfer. A ideia, vocês vão perceber, conforme eu for passando as fotos, a ideia é uma cadeira, obviamente que você consiga, né, deslocar o paciente, ou seja, uma cadeira de rodas. Ou a ideia é isso, é
parecida com uma cadeira de rodas, é uma cadeira de rodinhas. Você consegue ir puxando o seu paciente e levando o seu paciente de um ponto para outro. Entretanto, a parte da transferência, que é tirar da cadeira para colocar, por exemplo, na cama, no vaso sanitário, no sofá, sei lá, você tirar o paciente, transferir, tirar de um lugar e colocar em outro, essa parte da transferência é absurdamente facilitada com essa cadeira. Vamos entender o porquê. Então, aqui tem um outro exemplo. Obviamente, que é um homem, mas a ideia é justamente a mesma. Vocês vão entender o porquê. Reparem aqui nessa senhora, eu vou usar aqui o desenho aqui, que fica mais fácil para vocês compreenderem. Mas reparem nessa parte aqui, ó, que a moça está segurando, tá? Reparem no encosto. Vamos para outra imagem. Vejam, o encosto foi removido. Por quê? Porque isso facilita a pessoa, e aí não só idosos, né, mas isso facilita a vida tanto da cuidadora, porque a cuidadora vai ter maior facilidade, é só encostar a cadeira na cama, tira o encosto, o paciente consegue se sentar. Obviamente, em muitos casos com o auxílio do cuidador, mas isso ficou muito mais fácil. Então, você coloca o paciente, idoso ou não, né, o paciente que precisa ser transferido, coloca esse paciente na cadeira, essa cadeira multiuso, anda, caminha, se desloca por onde for necessário. Depois, por exemplo, para colocá-lo na cama, você chega próximo à cama, né, de ré, tira ou remove o encosto, e aí o seu paciente senta, mas aí ele já se senta na cama. Bom, né? Um recurso muito interessante, com certeza nos dá condições. Vamos lá, continuar. Agora, agora eu vou mostrar dois conceitos, assim, dois exemplos de cama hospitalares, tá? Camas hospitalares. No primeiro momento, eu mostro uma cama que é a mais tradicional, comumente é encontrada em hospitais, ok? A cama a manivela. E daqui a pouco eu mostro a cama elétrica, certo? Então, ó, professor, o que é essa cama? O que é essa tal cama hospitalar, manivela? O que é isso? Vocês com certeza já viram, ou já talvez até já utilizaram, né? Uma cama hospitalar precisa necessariamente permitir que a equipe mude a inclinação. Então, por exemplo, eu consigo deixar uma cama mais alta, uma cama mais baixa. Então, você imagina, eu tenho uma cama, então, o tamanho de uma cama para um paciente da minha altura pode ser diferente para um paciente que seja muito mais alto do que eu, ok? Ou muito mais baixo, lógico, né? Então, você consegue regular a altura, você consegue regular a altura e também a inclinação. E aí, como é que você consegue fazer isso? Vejam na imagem, olha. Vamos pegar esse exemplo aqui, né? Você consegue ir inclinando mais alto. Então, aqui, vejam na minha câmera, né? Mais fácil assim. Ó, você consegue ir mudando também a inclinação. Então, não só a altura, mais alto, mais baixo, mas a inclinação, a forma que o paciente vai ficar na cama. E essa é a ideia. O que diferencia a manivela, a cama elétrica, a cama hospitalar elétrica, é justamente a forma que você vai utilizar para fazer isso. Então, na cama manivela, eu chamo assim à toa, né? Você tem manivelas.
Professor, onde que é isso? O que é essa tal de manivela? Aqui, ó. Vejam aqui. Consegue ver aqui onde eu estou colocando esses pontos aqui, são as manivelas que você vai fazendo por aqui, ó. Nesse caso está aqui, né? Você consegue ir fazendo por aqui a adaptação necessária para que o paciente fique na altura ou na inclinação necessárias. Legal, né? Então, vou dar um exemplo. Seu paciente está reclamando que está muito deitado, ele gostaria de ficar sentado. Você pode, por exemplo, se for necessário, né, cada situação é situação, mas é possível que você incline somente aqui a parte do encosto. É como se ele fosse ficar mais inclinado aqui na parte do tronco em relação às suas pernas. É só você olhar aqui, ó. Vejam aqui essa imagem aqui. Então, você consegue ir configurando e mudando a inclinação e a altura para, por um lado, para conseguir realizar os procedimentos com o paciente, lógico, mas, por outro lado, também para conferir, né, para dar conforto, segurança para o paciente. É importante que ele se sinta confortável. Falamos no nosso último capítulo sobre esse lance, né, do conforto, e isso precisa necessariamente ser levado em consideração quando a gente fala do cuidado. Então, existem essas camas hospitalares à manivela, que são as mais tradicionais, que a gente mais encontra por aí. Então, aqui mais um exemplo, é a manivela, né? Você tem aqui também a manivela aqui embaixo, tá bom? E temos ainda as camas hospitalares mais chiques, mais, digamos, tops, que são as camas hospitalares elétricas, ok? E aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ô, Samara, imagina, que isso? Tá tudo bem, que isso? Bom dia, bom dia. Bom, temos também as camas hospitalares elétricas, e aí aqui a ideia é exatamente a mesma. Altura, inclinação. A diferença aqui é que o controle, o comando, não é dado manualmente. Ou seja, você não tem que ficar girando, mexendo em manivela nenhuma. Você aperta um botão e a cama executa. Por isso que se chama elétrica. Então, controle remoto, você aperta, você consegue controlar a cama por meio desse controle, por isso, cama elétrica. Professor, isso aqui deve custar mais, custa, né? Com certeza, porque tem mais recursos, custa mais, tá? Muitas vezes, eu acho que dificilmente, né, o seu paciente vai ter uma cama assim, depende muito da capacidade, do poder aquisitivo que ele tem, mas isso pode acontecer e aí é importante você ter conhecimento, né? Você saber que dá para utilizar também essas camas elétricas, ok? Então, tem cama à manivela, onde você dá o comando ou o estímulo manualmente, e tem a cama que facilita mais ainda a nossa vida, né? Que é onde você aperta um botão e ela executa o comando que você deu. Vejam na imagem, o encosto está muito mais elevado. Ó. Vejam aqui. Comando. Vejam a inclinação da cama. Comando. Tudo isso foi um comando dado pelo controle remoto. Bem mais fácil, né? Você não precisa ficar girando, apertando, mexendo, movendo manivela nenhuma. Entretanto, tem o seu preço. Aqui também é uma cama elétrica, né? Uma cama hospitalar elétrica, movida também exatamente pelo mesmo mecanismo, ou seja, é elétrica também. É só mais um exemplo, né? Você tem um grupo das camas hospitalares à manivela, e aí você tem vários modelos, obviamente, e você também tem o grupo das camas hospitalares elétricas. E dentro desse grupo das elétricas, você também tem vários modelos e, obviamente, vários preços, tá? Então, a ideia é diversificar o mercado, atender da melhor forma possível
público, e por isso que as empresas trabalham com tantos modelos e com preços diversos, para procurar atender diferentes pessoas e diferentes públicos, obviamente. Mais um equipamento, né, mais uma ferramenta, digamos, para nos auxiliar nas transferências. Essa ferramenta é chamada de cinta abdominal para transferência. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que você cuidadora, tenha uma cinta, e que o seu paciente também tenha uma cinta, e aí você vai firmar, né? Só vocês olharem aqui na imagem, a cuidadora está segurando aqui na idosa, né? Tem uma empunhadura. Aqui, ó. Fica mais fácil vocês olharem essa imagem, ó. Tem uma empunhadura, um lugar para você segurar suas mãos. E a idosa também está fazendo o mesmo, só que a mesma coisa, né? Só que na cuidadora. Então, a cuidadora segura a idosa segura a cuidadora também, só que pela cinta. E aí as duas, de forma, as duas em sincronia, ou seja, as duas ao mesmo tempo, realizando o mesmo movimento, para o mesmo sentido, na mesma velocidade, conseguem fazer a transferência. Bacana, né? Então, a cuidadora ou o cuidador, é só olhar aqui na imagem, né? Na imagem 1, dá para ver melhor essa parte de você fixar a mão, segurar a empunhadura, tanto do idoso para o paciente, para o cuidador, quanto do cuidador para o idoso. Seguram e aí a gente consegue ir realizando a transferência. Professor, isso é útil? Muito útil. Muito útil, tá? É bem legal. Tem mais uma ferramenta que pode ser utilizada para facilitar a nossa vida no dia a dia. Legal, né? Interessante essa cinta abdominal. Reparem que está com C, hein? Se fosse com S vem de sentir. Sentido. Eu senti o que você fez comigo. Olha, eu fiquei muito triste com o que você fez comigo. Fiquei sentida. Esse caso é cinta com C. Vou colocar numa... quando eu era criança, eu ficava pensando assim, né? Eu gostava muito de ler. E aí a gente viajava de Goiás para cá. E aí eu vinha lendo livros, né? E eu sempre... Eu ainda não tinha chegado na idade, assim... Eu tava bem novo, né? Eu mesmo só gostava de ler. E aí uma das coisas que ficava assim, cafufada na minha cabeça, rapaz, como é que escreve isso, né? Cinto de segurança. E aí depois eu fui descobrir que o cinto com S tem a ver com sentir, com sentimentos, né? Com sensações. E o cinto com C tem a ver com afivelar, enfim, coisas desse tipo aí. Bom, mais uma ferramenta que nos auxilia, e essa aqui auxilia demais. Essa ferramenta recebe o nome de guincho. Alguns chamam de elevador, outros chamam de guincho, outros chamam de guincho elevador. O principal mesmo, exatamente a ideia é a mesma. É você, com auxílio de um guincho, tirar o paciente, por exemplo, da cama e colocá-lo na cadeira de rodas, ou você simplesmente elevar o paciente, sei lá, para trocar roupa de cama, enfim. Então, você consegue ir desenhando e atendendo às necessidades utilizando esse equipamento. Então, você pode tanto tirar o paciente da cama e colocar na cadeira, você pode também tirar o paciente da cama, andar um pouco, para depois colocar numa outra cama que esteja ao lado, sei lá. Ou você consegue levantar o paciente, deixa no mesmo lugar, só levanta para poder fazer a troca das roupas de cama. Isso é importante, né? Imagina, você tem um paciente, sua vida fica muito mais fácil, né? Tem um jeito de você trocar, eu conheço um jeito, né? Você consegue trocar. O paciente é acamado. Tem como trocar o lençol? Claro.
Não só tem como é necessário, né? Obrigatório. Tem como você trocar o lençol com o paciente ali no leito. Mas, não preciso nem dizer, sua vida fica muito mais fácil quando você consegue, por exemplo, elevar o paciente e fazer essa troca. Quando o objetivo é esse guincho aqui pode ser, e é, obviamente, muito bem-vindo. Tá? Aqui tem mais um exemplo de um guincho. Percebam a diferença estrutural, a diferença de tamanho do cara para as enfermeiras ou para as cuidadoras. Vejam a diferença. Olha o tamanho desse cara perto ou comparado às cuidadoras. Diferença gritante, né? Ele é bem maior, bem mais pesado. Nessas situações, você pode, e é aconselhável que você utilize um guincho. Se for possível para a sua família, né, ou para o hospital onde você, sei lá, estiver trabalhando, sua vida vai ficar bem mais fácil, porque fazer a movimentação de um paciente que tem esse tamanho, né, esse peso, é possível, lógico, é possível, mas fica um pouco mais complicado. Com o auxílio do guincho, a sua vida facilita, tá bom? Eu trouxe apenas alguns recursos, exemplos, para entendermos que a transferência pode ser facilitada com o apoio de técnicas. Então, tem o jeito certo de fazer, logicamente, mas também tem, ou pode ter, ajuda de outros mecanismos, outras alternativas, ferramentas. Bom, então, o paciente que apresenta dificuldade na mobilização permanece muito tempo na mesma posição, e aí esse paciente vai necessitar de auxílio para realizar as transferências, para sair da cadeira, como eu já falei, para a cama e por aí vai. E aí, deixa eu só, às vezes aperto aqui, aí, ótimo. E aí, só para vocês entenderem, né, esse conceito de, essa ideia de transferência, então, vejam que para várias coisas que eu vou fazer, o paciente precisa sair de uma posição e ir para outra. Então, para comer, tem que estar sentado. Para mudar o decúbito, que é a posição que o paciente fica na cama, a gente já falou bastante, né? Você tem que, por exemplo, colocá-lo de lado. Para levá-lo ao banho, né? Óbvio, professor, mas um paciente acamado, eu preciso dar banho no leito. Essa é uma condição. Mas existem situações onde o paciente ainda toma banho de aspersão, né? Banho no chuveiro, e aí você precisa transferir esse paciente para uma cadeira de banho. Ou vai ao médico. É importante que você transfira, que você tire o paciente da cama, onde ele fica normalmente, e coloque na cadeira de rodas. Percebam que são essas ações, essas atitudes de tirar de um ponto A e colocar em um ponto B, de um lugar e colocar em outro, que nós chamamos de transferência. Pensa em transferência bancária, transferência financeira, né? Transação de ODS. Então, o dinheiro está na minha conta, eu mando para a Samara. Eu transferi. O dinheiro estava comigo, mas não está mais, agora está com ela. A ideia da transferência é essa também. Tira de um lugar e coloca em outro. E aí, eu vou deixar alguns vídeos aqui com vocês, para que vocês entendam, para que vocês olhem, né, observem, vocês vão gostar. A gente vai fazer isso na prática, vai? Mas, importante para que você já vá vendo, tá bom? Você já, que legal, tá assim que faz. Para que eu tiro o paciente da maca e coloco na cadeira? Tá nesse vídeo. Alguns vídeos lá, e aí eu vou mostrar para você. Eu vou deixar lá no grupo. Espero que você goste, tá bom? Então, essa é a ideia de transferências. Depois eu vou, em vez de mandar esse link aqui, eu vou mandar o arquivo mesmo lá no grupo. Vou colocar tudo lá no grupo. Acho que fica mais fácil para vocês realizarem o download e tudo mais. Ok? Show? Beleza. Quanto a transferências, alguém tem alguma dúvida?
Alguém fala, professor, estou com dúvida. Olha, eu não entendi muito bem o que é esse lance de transferência. Ou eu tenho essa outra dúvida. Alguém tem dúvida? Ou a gente pode começar já o novo projeto? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui no chat. Bom dia, Samara. Samara colocou bom dia. Bom dia, Samara. Bom dia, galera. Josefa, Maria, Eliana. Um bom dia. Bom, então a gente vai para... Deixa eu ver. Alguém colocou aqui. Professor, nós iremos fazer... Olha, eu acredito muito que não, Maria. Até porque é por conta do momento, tá? A gente não consegue fazer, tá? E normalmente no hospital, porque a prática é feita lá na escola mesmo. Então, como é que eu dou banho no leito? A gente vai aprender a fazer lá, tem maca na escola, a gente vai pegar um voluntário, uma voluntária, alguém, né, da nossa sala, ou até mesmo eu, sei lá, a gente vai realizar na escola, tá bom? Transferência, na escola. Mudança de decúbito, na escola. Como é que eu lido com o paciente difícil? A gente vai simular algumas coisas. Vai ser tudo feito na escola, tá bom? Show. Imagina. Professor, Oi. Alguém falou? é, Oi. então, pegando aí a corridinha da colega aí, é exatamente isso que eu tenho medo. Tipo que na outra vez que teve a aula de massagem cardíaca, eu não Aham. consegui porque foi à noite. Aham. Não. Aí eu não No, consigo ir. uhum. No nosso caso, Samara, a gente vai fazer no horário da aula, tá? Então, por exemplo, terminando aqui esse projeto, o que a gente vai fazer? Vai marcar um encontro presencial no horário da aula, que é o horário que vocês têm disponível. Então, assim, vai ser a mesma coisa, das 8 às 10 no sábado, que é o horário que vocês podem, tá bom? Não vai ser de noite, não. Ah, que eu fiquei triste da outra vez que aconteceu a aula, que foi até a professora Pamela, e eu digo, "Oh, meu, eu vou chorar porque eu não vou conseguir ir." Não, aquilo era uma oficina, eu acho, né? Uma oficina de primeiros socorros, eu acho. Eu É, digo, eu "Oh, meu, não vou- sei. eu vou chorar." Não vai acontecer isso, não. A gente vai fazer no horário da aula, tá bom? Ah, obrigada, professora. Imagina, você acha? Bom, então vamos lá. Agora, a gente vai conversar sobre um assunto muito curioso, chamado ah, psicomotricidade. Então, a gente vai agora começar uma nova apostila, um novo projeto. Projeto Atividades Físicas e Recreativas. Vou pegar a apostila aqui para você. Aqui, ó. Tem um rapaz em uma cadeira de rodas e uma moça auxiliando. Atividades físicas e recreativas. O primeiro capítulo dessa apostila tem um nome feio, um nome estranho, é psicomotricidade, noções de psicomotricidade. Que diacho é isso, né? Que é isso? E é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora. O nome é estranho, mas quando você entende a lógica, fica bem mais fácil, ok? Então, a gente vai conversar então sobre essa psicomotricidade. Eu vou colocar uma definição aqui na tela, mas fica tranquila, é uma definição complexa, mas a gente vai discutir item por item, tá? Para ficar mais fácil para você entender. Deixa eu só pegar aqui. Aí, ótimo. Deixa eu compartilhar aqui. Ótimo, aí está. Vamos lá. Vamos entender o que é essa danada, né? Bom, e uma observação. Se a gente conseguir terminar esse capítulo 1, a gente vai para o capítulo 2. No capítulo 2, a ideia é diferenciar atividade física de exercício físico. Mas como assim, professor? Tem diferença entre atividade física e exercício físico? Tem. E uma diferença gritante, mas a gente conversa na hora do capítulo, né? Então, se a gente terminar o capítulo 1, a gente vai para o capítulo 2, e lá a ideia é a gente conversar sobre essa diferença. O que é atividade física? Como a atividade física se apresenta? Por que a atividade física é importante?
que é exercício físico? Qual a diferença entre atividade e exercício? Será que pegar um celular é uma atividade física? Sobre esses itens que a gente vai conversar. Então, quantos minutos de atividade física eu tenho que fazer por semana? A gente vai discutir isso. Qual a importância da frequência cardíaca na atividade física? A gente também vai falar sobre isso e outros. Então, uma parte bem repleta, cheia de informações, e com certeza você vai gostar bastante, tá? Mas isso é o capítulo 2. Capítulo 1, a gente vai se ater, a gente vai focar, entender algumas noções de psicomotricidade, porque essas noções vão nos auxiliar quando a gente for, né, lidar com o nosso paciente. Você vai entender o que é isso daqui a pouco. Bom, a psicomotricidade pode ser entendida como uma ciência que estuda o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interior e exterior, podendo ser definida como a capacidade de determinar e coordenar mentalmente os movimentos corporais. Na prática, o que isso significa? Toda vez que eu falo de psicomotricidade, eu quero dizer que o meu paciente tem uma idade diferente. Vejam aqui, eu dividi a palavra em pedaços. Cada pedacinho significa uma parte. Psi é uma parte, co significa uma outra parte, motrice, uma outra parte, e idade significa uma outra coisa. Então, tá aí, ó. Vejam aí. Bom, a ideia da psicomotricidade é entender que o meu paciente se encontra em alguma fase da vida, por isso, idade, vejam aqui, idade, se encontra em alguma fase da vida. Sei lá, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, se encontra em alguma fase da vida, e por estar nessa fase, geralmente ele tem necessidades psicológicas diferentes de outras fases. Então, você consegue entreter, você consegue lidar, você consegue agradar, divertir pessoas idosas de um jeito. Você consegue agradar, divertir, entreter, distrair crianças normalmente de um outro jeito. Necessidades psicológicas. Então, a sua relação com uma pessoa idosa pode ser diferente de uma relação com um adolescente, por exemplo. Tá? A forma que você fala, como você se comporta, pode ser diferente para essas duas fases, por conta da idade. Geralmente, pacientes que se encontram na mesma fase tendem a enxergar uma situação e a agir de um jeito bem diferente de outros pacientes que estão em outras fases da vida. Então, um recém-nascido não vai compreender o que você está falando. Um recém-nascido não vai compreender. Se você vai explicar para ele, vamos agora, sei lá, quanto que é 2 mais 2, Pedrinho? O Pedrinho tem 2 meses, ele não vai saber, 1 mês, ele não vai saber. Não sabe. Por quê? Porque ele tem uma capacidade intelectual diferente de um indivíduo de outra fase da vida. A capacidade intelectual do Pedrinho de 2 meses é diferente da Maria, que tem 12 anos, que é uma quase adolescente, né? Percebem? Então, a idade do meu paciente influencia normalmente nas necessidades psicológicas que esse paciente tem e na capacidade intelectual, que a gente chama de capacidade cognitiva. Por isso, co aqui. Co vem de cognição, cognitiva. Cognição, vocês se lembram? Tem a ver com raciocínio lógico matemático. Tem a ver com aprendizagem, memória, atenção, orientação no tempo, orientação no espaço, linguagem. Tá bom? Então, um recém-nascido não fala. Um idoso geralmente fala. Geralmente, né? Lógico. Tem situações, mas, por exemplo, fala. Então, o que é que isso tem a ver? Tem a ver com cognição. A linguagem tem a ver com cognição. Então,
meu paciente que se encontra em uma fase da vida, tem necessidades psicológicas e habilidades ou capacidades cognitivas / intelectuais bem diferentes de outros pacientes de outras fases. Interessante, né? Muito bom, né? Então, isso são itens que a gente precisa ir entendendo. E para fechar, o quarto ponto, que é motrice, tem a ver com o quê? Tem a ver com movimentação, com se deslocar, com ter uma coordenação motora, com conseguir fazer ou realizar movimentos. O paciente pode pular, saltar, andar de frente, andar de costas, andar para o lado, ficar em um pé só, ficar em uns dois. Isso tem a ver com motricidade. A capacidade ou coordenação coordenação dos movimentos do corpo que o seu paciente tem. Isso também pode ser diferente de idade para idade. Faz sentido? Então, o bebê ainda não consegue andar, não consegue controlar tão bem assim os movimentos do seu corpo. Em algum momento ele vai andar, professor, vai. Aí ele terá um controle maior. Mas não começa já a andar dificilmente, né? Na verdade, a gente já começa, de repente já começa a andar. Não, é bem difícil acontecer. Normalmente, tá lá na cama, e aí passa um tempo, aí começa a ter um controle do pescoço. Aí um tempo começa a ficar sentado sozinho. Aí daí um tempo começa a ensaiar, ficar em pé, aí cai. Começa a ensaiar, ficar em pé, cai. De repente consegue ficar em pé, só que apoiando. Então, encostando na cadeira, encostando no papai e na mamãe, encostando no sofá, consegue ficar em pé. Ensaia passos, pequenos passos, os primeiros, cai. Daí um tempo começa a entender a lógica, como o jogo funciona, e aí sim começa a andar. Só que só anda, não corre. Depois de um tempo começa a correr. Começa a parar rapidamente. Pula, rola, vai para frente, para trás, para o lado. Coordenação do corpo. É esse poder de coordenar, de controlar os movimentos corporais. Isso significa motrice, ok? Então, desculpa. Perdão. Desculpa, meninas. Então, psicomotricidade é isso. O paciente tem uma idade, se encontra, né, encontra-se em uma fase da vida. Por estar nessa fase, geralmente tem necessidades psicológicas, habilidades intelectuais ou cognitivas e controle dos movimentos do corpo bem diferentes de pacientes de outras fases da vida. Ou, às vezes, nem tão diferentes, né? Tá? Então, a ideia é essa. Eu tenho um adolescente. Olha, o adolescente, geralmente, em um organismo saudável, tem essas necessidades psicológicas, tem essas capacidades cognitivas, intelectuais, e tem essa coordenação motora. Normalmente, um paciente adolescente anda sozinho. Se ele tem uma deficiência, lógico que ele não vai conseguir andar, né? Se for deficiência física. Mas, geralmente, um organismo saudável, né? Assim eu falo, entre aspas, normal, tá? Ele consegue andar sozinho, consegue pular, consegue soltar,